Harry Potter, em uma das suas caminhadas noturnas pelos corredores da escola de Hogwarts, né? Não podia nenhum aluno sair dos seus quartos à noite, mas ele não respeitava sempre as regras, né? Então, numa desses passeios noturnos pelos corredores da escola de Hogwarts, ele tropeça em uma grande sala completamente vazia, exceto por um enorme espelho cujo reflexo assusta o Harry. O nome do espelho era o Espelho de Ogezed. Nele, o Harry vislumbra seus pais que ele nunca tinha conhecido, porque eles morreram quando ele era um bebê. Mas ele sempre desejou desesperadamente conhecer seus pais. Era o seu grande desejo. Então, não é por acaso que Ogezed, que era o nome do espelho, lido ao contrário, é desejo, que era a base do encantamento do espelho mágico. Harry fica encantado com o espelho, não é? Mesmo sem entender como o espelho funcionava ou o que ele mostrava realmente. Ele não sabe se o espelho está mostrando os pais dele hoje, não é? Já que ele podia interagir ali com os pais, acenando para ele, rindo para ele, ou se aquele espelho mostrava uma lembrança do passado. Ele não sabia, mas ele, de qualquer maneira, está encantado porque está vendo seus pais, está tendo um contato que ele nunca pôde ter com seus pais. Então ele leva o seu melhor amigo na noite seguinte, não é? Para mostrar os seus pais, não é? Finalmente poder mostrar os seus pais que ele falou tanto para o seu amigo. E ele leva então o Rony, que é o seu melhor amigo, na noite seguinte nessa sala, não é? Para mostrar os seus pais ao Rony. Mas quando o Rony olha para o espelho, ele não vê os pais do Harry, porque ao olhar no espelho, o Rony vê ele mesmo, não é? Só que o Rony vê ele mesmo mais velho, bonito, bem-sucedido, um grande atleta, não é? Que atrai o olhar das meninas. E o Rony pergunta: Harry, você acha que esse espelho mostra o futuro? Porque seria ótimo se mostrasse, né, se aquele fosse o futuro do Rony. O Rony pergunta isso ao Harry e Harry responde: como ele pode mostrar o futuro? Toda a minha família está morta. Ele não pode estar mostrando o futuro. Então, apesar da preocupação que o Rony manifesta ao Harry pela fixação que ele fica com essa sala, para voltar lá e voltar lá para ver seus pais, não é? A fixação com o espelho, não é? Por quê? Porque ver seus pais era tudo que ele sempre desejou a vida toda. E Harry volta sozinho a essa sala mais uma vez, e ele descobre dessa vez, no entanto, que dessa vez ele não está sozinho na sala. Dumbledore, que é o diretor da escola, né, de magia de Hogwarts, está lá num canto. Ele, quando entra, não vê. E Dumbledore, ele compreende o fascínio do menino pelo espelho. E então ele explica a função do espelho para o Harry. Ele diz: esse espelho, Harry, ele não mostra nada mais do que os desejos mais profundos, mais desesperados de nossos corações. Contudo, esse espelho não nos dará nem conhecimento, nem sabedoria, nem a verdade. Homens têm desperdiçado a vida toda diante desse espelho encantado, né? Desse espelho que mostra o desejo maior do seu coração. Eles ficam encantados pelo que eles viram. E muitos terminaram loucos, não sabendo se o que ele mostra é real ou mesmo possível. Desejos, ele diz para o Harry: cuidado com eles, Harry. Cuidado com os desejos no teu coração. Então o espelho, de fato, faz o que todos os espelhos fazem, né? Ainda que num nível mais profundo. O espelho de Ogezed, ele faz o que os outros espelhos fazem, só que num nível mais profundo. O espelho de Ogezed, ele reflete o desejo do coração, os desejos dominantes do coração humano. Por isso que Harry e Rony viram coisas diferentes, já que nossos corações não desejam como fonte de identidade exatamente as mesmas coisas.
Mas da mesma forma que um espelho comum reflete para o espectador um eu constrangido e fixado por suas aparências externas, limitadas pela realidade nunca satisfatória, não é? Esse espelho mágico ele manifesta as divindades, ou na verdade os ídolos invisíveis que se situam abaixo da superfície da nossa aparência externa. Ou seja, os ídolos invisíveis que nos controlam a partir dos nossos corações. Então o espelho revela os ídolos em que nós penduramos nossas esperanças, nos dando a história de glória que a gente deseja que realmente nós tivéssemos, que nos leva a dizer, apenas se eu tivesse isso, não é? Ou seja, Harry, o grande desejo do seu coração é o seguinte: apenas se meus pais estivessem aqui, se eles não tivessem morrido, minha vida ia ser maravilhosa. Mas a minha vida não é maravilhosa, porque meus pais não estão aqui. Então, J.K. Rowling, ela traça uma antropologia do coração humano aqui. Uma antropologia de todos os homens. Todos são centrados em si mesmos. E nessa antropologia, ela estava observando que os seres humanos não são todos escapistas incuráveis da realidade. Ninguém pode aceitar as coisas como elas são. O que tem e o conjunto de desejos mais profundos do coração humano estão sempre no se apenas, se apenas. Se apenas eu achasse a pessoa com quem eu vou me casar, ou se apenas eu tivesse um romance, né? Ou se apenas eu tivesse aquele emprego, ou se apenas eu ganhasse um salário de tantos dígitos. Isso pode facilmente e tem feito nos prender na incapacidade de viver as vidas que realmente nos foi dada ou fomos criados para viver. Harry e Rony, eles são atraídos por seus mundos de fantasia feitos sob medida em seus corações idólatras. O espelho não revela o desejo de viver por outros. Todo mundo que chega perto do espelho vê algo que deseja para si mesmo, porque todo homem é centrado em si mesmo, não é? O desejo não mostra alguém querendo viver para a glória de Deus, razão pela qual nós fomos criados, para encontrar a satisfação. O desejo de amar compassivamente, de buscar a verdade, as pessoas não viam lá. Em vez disso, ele mostra que os desejos do coração são sempre auto-orientados, são sempre voltados para si mesmo. É o homo incurvatus em si, que, como Agostinho e Lutero definiram, é a essência de todo pecado. É o homo incurvatus em si, o homem encurvado, virado para si mesmo. Ídolos. Não é? Essa expressão fica ali na nossa alma o tempo todo, apenas si. Ou seja, uma vida diferente é o que nós precisávamos, é o que precisa o meu coração. É o que esse engano sutil e controlador diz o tempo todo. Apenas si, aí eu ia ser satisfeito, aí eu não ia viver ansioso, aí eu ia ter paz, né? Então, se somente eu tivesse isso, então... Dumbledore, ele diz a Harry que só um homem verdadeiramente pode olhar para o espelho de Ogezed e ver a si mesmo como ele é, não é? Então, o espelho de Ogezed é impotente sobre uma pessoa que enfrenta os dados sobre si e os aceita, ele diz. Ou seja, ele vê a verdade feia sobre nossos corações e não as nega. Só essa pessoa, ele diz, vai poder ver a si mesmo ali. Estará vendo a verdade, né? No universo de J.K. Rowling, então, o verdadeiro caráter não é possível se ignorarmos o doloroso autoconhecimento. Tá? Essa é a antropologia ali. Então, a verdadeira felicidade significa deixar o nosso salão privado de espelhos lisonjeiros que ficam mostrando o que a gente quer, o que a gente mais deseja e que nos mostra na melhor luz
e ver uma pessoa no espelho que não nos deixa orgulhosos, ver nós mesmos como somos. Não é? Então, não há saída para a escuridão interna. Eu diria que sem a visão da depravação total em nossa vida primeiro, não há saída. Parece, a princípio, que Dumbledore, por exemplo, seria alguém que pudesse olhar no espelho assim. Um exemplo virtuoso, porque ele sempre é tão sábio, né, durante toda a história, a saga, né, dos vários livros. No entanto, quando a gente lê um dos livros chamado As Relíquias da Morte, que é o último livro da série, Harry descobre que Dumbledore também não poderia escapar do seu próprio desejo de poder. E ele entendeu o vício de Harry, o Dumbledore, porque ele também teve susceptibilidades similares, iguais às do Harry. Mas sobre isso a gente pode olhar mais tarde. É por essa razão que é tão grande e brilhante o encanto do espelho para o coração humano viciado e cheio de ídolos. Porque você sempre olhar para esse espelho e ver a realização dos teus e si. Não é? É por isso que Dumbledore ele tira o espelho de lá daquele lugar. E ele sabe que o jovem Harry, mesmo tão advertido como foi por ele, por uma palavra de cautela, para não ir mais ali, que homens ficaram loucos olhando para aquele espelho pensando e olhando ali os desejos do seu coração, que ficaram loucos, não é? E ele sabia que Harry ia acabar voltando para lá e voltando para lá, porque o poder, encantamento e mentira dos ídolos são assim. Eles vão fazer com que a pessoa fique fascinada, não é? Fique hipnotizada. Então ele sabia que Harry não ia deixar de ficar voltando lá. E ele não quer que Harry fique enlouquecido por uma realidade que, entre aspas, né, uma realidade que é irreal, paralisado por sua própria imagem da vida que ele coloca como um sonho e ambição no centro, pensando, se eu tivesse isso, toda a minha vida seria diferente. Meu coração então ia ter paz, então eu ia ser feliz, eu ia ser, não ia ser ansioso. Então Dumbledore ele diz algo pertinente para isso em sua visita hospitalar no final do primeiro livro, que é a Pedra Filosofal. Não é? Harry está confuso que Dumbledore tenha destruído a Pedra Filosofal. A gente sabe que a Pedra Filosofal na história é um artefato que os alquimistas sempre procuraram, né? Porque ela transformaria metal comum em ouro e daria a vida eterna. Então, duas coisas que o ser humano tem como um desejo enorme, né? Uma pedra que tinha habilidade e poder para dar vida eterna e riquezas intermináveis. Ou seja, você pode transformar tudo que você quiser em ouro e você não morre. As quais Dumbledore responde, e como Dumbledore acabou destruindo essa pedra no final do primeiro livro, Harry Potter ele não acredita. Por que alguém destruiria, né, uma pedra assim? E Dumbledore responde com um humor delicioso, né? Ele diz assim: você sabe, a pedra não era realmente uma coisa tão maravilhosa. Ter tanto dinheiro e toda a vida como você poderia querer, né, é o que ela oferecia. As duas coisas que a maioria dos seres humanos escolheriam acima de tudo. Não morrer, né, e ter riquezas ilimitadas. Ele diz: o problema é que os humanos têm a habilidade de escolher exatamente aquelas coisas que são piores para eles. Então, qual é o tema central, por exemplo, saindo um pouco do mundo da J.K. Rowling, né, e indo para Paulo? Assim, qual é o tema central de Romanos 1? Fala sobre a clara revelação que Deus fez de si mesmo para todo homem. Paulo ele vai esmiuçando o fato de que a revelação do Evangelho para um mundo que já está sob acusação e é totalmente culpado por sua rejeição total e universal de Deus. Ele diz: não há quem busque a Deus, Romanos 3,11. É a rejeição universal de Deus Pai,
E Cristo veio ao mundo totalmente povoado por pecadores, né? A gente pode dizer que 3/4 do mundo é coberto por água, e o restante é coberta de pecadores. E o pecado mais básico encontrado no mundo é a idolatria. Está por trás de todos os outros pecados. O homem, como João Calvino descreveu, né, é um fabricum idolarum. Calvino está, assim, capturando a essência da queda humana, né? Uma fábrica de ídolos. É um lugar onde produtos são produzidos em massa, né? Uma fábrica. A fábrica, ela produz. E Calvino está dizendo que nós somos criadores de ídolos. Nós produzimos continuamente ídolos. Nós produzimos ídolos em massa, não é? O homem é uma fábrica de ídolos. Todos nós gastamos bastante tempo diante do espelho de Ogezede. E nós tentamos, em nossa civilização tão distante daqueles dias da cultura greco-romana que Paulo está descrevendo, ou das culturas pagãs que circundavam a cultura romana, e supor que a idolatria não é o grande problema hoje, né, porque não é visto como era tão visível, né? Ou pensar, como muitos evangélicos pensam, que a idolatria tem na Igreja Católica, por exemplo, né, porque há imagens. E nós nos achamos diferentes por nos ligarmos tão somente às formas, não nos ligarmos às formas primitivas de idolatria. E se você não entender os ídolos do coração, você sequer pode pensar em arrependimento verdadeiro. Nosso arrependimento vai ser sempre superficial, né? Mas você entenderá arrependimento basicamente como só parar certos tipos superficiais de atitudes, de ações, de pecados, né? E comportamentos externos. Mas à medida que a gente lê a Bíblia, a gente vê a Bíblia falando sobre como a ganância, a imoralidade sexual e assim por diante são realmente ídolos. Um ídolo é algo que psicologicamente, né, é algo que você começa a afirmar sobre aquilo a sua identidade. Então qualquer coisa de onde você deriva a sua identidade, seu senso de valor, seu senso de autoestima, sendo do que a vida vale a pena viver se você tem aquilo, ou com base naquilo, que não é Deus, é um ídolo. No filme Rock, né, Rocky Balboa, que é Sylvester Stallone, ele diz em um dos filmes da série que ele não precisa ganhar a luta. Porque alguém diz para ele, você não vai ganhar a luta, você vai lutar contra o campeão mundial, ele vai acabar com você. Mas ele diz, eu não quero ganhar, não importa se eu ganhar. Eu quero ir longe, ele não vai me nocautear, eu vou ficar de pé o máximo possível. E eu quero ficar de pé até o fim, mesmo que no final eu perca, né, por pontos. Por quê? O que ele deseja com isso? Ele diz, numa das falas mais importantes do filme, se eu só conseguir isso, não é, eu vou saber que eu não sou um ninguém, que eu não sou um vagabundo, que eu tenho algum valor. Eu vou saber que eu não sou um Zé Ninguém, é isso. Agora, eu diria a você, na verdade eu proponho a você, o que você tem ou deseja ter para que a mesma fala de Rock seja a tua? Se eu puder ter isso, se eu conseguir isso, então eu vou saber que eu não sou um ninguém. Não é? Eu vou saber que eu não sou um Zé Ninguém. Todos nós temos algumas coisas assim, não alguma, mas algumas coisas assim. Era sobre isso que Calvino estava falando. Todos nós pensamos assim, olhando no espelho de Ogezede. Em alguns casos pode ser relações, pode ser romance, pode ser casamento, pode ser segurança financeira ou independência financeira, né? Pode ser realizações, pode ser status, pode ser algo físico, a aparência, né, física. Se eu puder ter isso, então eu
vou estar satisfeito, então eu não vou estar ansioso. Pode ser saúde, né? Uma vida sem doenças. Isso, entre aspas, é o teu ídolo. É o que você vê no espelho de Ogezede. Se você pudesse olhar lá, você ia ver o que teu coração mais deseja. Então é isso. Se eu pudesse ter isso, então tudo ia ser diferente. Como eu disse, então é diferente para todo mundo. Como era diferente para Harry e Rony quando eles olhavam no espelho. Mas há algumas coisas em tua vida que você olha e você diz: se eu tiver isso, eu não vou ser um ninguém. Eu vou ser feliz. Eu não vou viver ansioso. Eu vou ter paz, mas eu preciso ter isso. Sem isso eu não posso. É isso que um ídolo é. Porque um ídolo está fazendo de outra coisa que não é Jesus, ou fazendo de outra coisa, além de Jesus Cristo, a fonte da tua identidade, a fonte da tua autoestima. E você pode dizer que acredita em Cristo, acredita que Ele morreu na cruz. Mas então por quê? Porque a não felicidade, a falta de paz, o desespero e a depressão e etc. Porque na verdade a tua fé funcional está no ídolo e não em Cristo. Apesar de você dizer que está em Cristo como todo suficiente, né? Ele é tudo em todos, a tua fé está naquele ídolo. Aquilo é lá que a tua fé funcional está. E a fé que você diz ter em Cristo, ela não é uma fé funcional, verdadeira. Porque se ele fosse tudo, então você não precisaria de nada para ser essas coisas, né? Então geralmente o que Deus faz? Deus envia um problema em tua vida, ou vários na minha vida, nas nossas vidas. E você começa a ver que você não pode chegar àquela coisa que faria a diferença. Aquela coisa que faria você feliz, que faria você ter uma autoestima, que faria você ter paz, não viver ansioso. E você vai dizer: eu não posso chegar lá. E quando você não pode obter isso, você começa a perceber o que realmente está executando a tua vida. Então você fica ansioso, você fica deprimido, você não funciona mais como devia, você não tem motivação, porque era aquele ídolo onde estava a tua fé funcional. Teologicamente, o que a Bíblia diz é que todos os ídolos são as coisas que você está usando como tua justiça. A linguagem da Bíblia para isso são as coisas que te justificam. Veja com os olhos de Deus. Ele está dizendo que você tem feito enorme esforço para justificar a si mesmo. Por exemplo, a gente pode pegar o que escreveu a maior parte do Novo Testamento, né? E que é o apóstolo Paulo, por exemplo. Em Filipenses, o apóstolo Paulo diz: eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou do povo de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreus. No que diz respeito à lei, eu fui fariseu. Quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. E segundo a justiça que há na lei, eu fui impecável. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Paulo está dizendo, ele está dizendo que essas eram as coisas que me faziam levantar de manhã, faziam eu sentir que eu era alguém, fazia eu ter uma grande autoestima, fazia eu sentir que a vida valia a pena. Essas coisas é que me motivavam, me davam força funcional para viver com prazer cada dia. Sem isso, eu estaria deprimido, me sentiria um nada, ficaria desanimado, desmotivado. Mas agora ele diz: eu as considero como esterco, né? Para que eu possa ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo justiça própria que procede a partir do meu esforço, né, da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus e é pela fé. Agora, o que ele está
fazendo muito claramente é nos dar ou nos dando uma lista de todas as coisas que costumavam ser a sua justiça. Ele está dizendo: olhe para o meu pedigree, não é? Colocando o verso de uma maneira mais clara. Olhe para a minha formação familiar. Olhe para as minhas realizações profissionais. Olhe para as minhas realizações intelectuais. Olhe para o meu status na sociedade. Olhe para todos os meus diplomas e PhDs. Mas eu as considero agora tudo como perda. Tudo como esterco. Ele não está dizendo que considera essas coisas pouco importantes. Agora essas coisas não têm muita importância. Agora eu considero tudo isso esterco, é o que ele diz. O que ele quer dizer é: isso costumava ser minha justiça, minha autoestima, minha motivação para viver, minha alegria. Eram coisas que eu dependia para ser alguém na vida, para ser alguém no mundo, para me sentir alguém e não um ninguém. Essa era a minha honra, essa era a minha glória, essa era a minha dignidade. Por isso eu era admirado pelas pessoas. Por isso eu mesmo podia olhar para mim e admirar quem eu era, numa grande autoestima. Disso eu tirava a minha autoestima. Ter isso me deixava animado, empolgado, e não ter isso me deixaria deprimido, desanimado e desmotivado. Então ele disse que, a fim de ser um cristão verdadeiro, ele teve que desistir de tudo isso como fonte de qualquer coisa. E só uma única coisa, ocupar o lugar de todas aquelas coisas. Eu as considero como esterco. Não são mais ídolos, não é? Você vê que ele não está falando que considera os seus pecados, ele está falando das suas melhores realizações. Aquilo que fazia ele ser alguém, aquilo que lhe dava status, aquilo que fazia ele andar com a cabeça erguida. Isso para ele era esterco. Não são as coisas que eu enxergo agora, Paulo poderia dizer, né, ao olhar no espelho de Ogezede. Eu não olho lá e me vejo como hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Eu não vejo mais os meus diplomas, o fariseu dos fariseus, o homem respeitado por toda a sociedade. Não. Agora, eu não vejo mais isso quando olho para o espelho de Ogezede. Né? Ele diz: tudo que era fonte psicológica, emocional e motivacional da minha vida, eu conto tudo como perda agora. Para mim, tudo isso é esterco, é excremento. Cristo substituiu tudo realmente como fonte emocional, psicológica e motivacional, funcional. E Paulo provou essa realidade a cada passo da sua vida, até a morte, até dizer: combati o bom combate. Era para onde ele apontava. Tudo que ele tinha para mostrar ao mundo era isso, era Cristo. Tudo que o motivava era Cristo. Tudo o que fazia ele ter uma identidade era Cristo. Era para onde ele queria que as pessoas olhassem em sua vida. Antes ele dizia: olhe para o meu pedigree, olhe para as minhas medalhas, olhe para os meus diplomas, olhe para a minha formação familiar, olhe para as minhas realizações profissionais, olhe para as minhas realizações intelectuais, olhe para o meu status na sociedade, olhe para a minha casa, olhe para o meu carro, olhe para a minha carreira, olhe para o meu ministério. Né? Eu não sou um ninguém, eu não sou um Zé Ninguém, eu sou alguém. Olhe para seus medos e ansiedades. Por trás de cada medo e ansiedade em você, por trás de cada medo e ansiedade de cada um de nós, está um ídolo funcional que está ameaçado. É isso que gera ansiedade em nós. É isso que gera desespero em nós. É quando um ídolo funcional está ameaçado por alguma coisa, por uma doença, por uma perda, enfim. Como a vida valerá a pena se isso se for?
como eu vou me sentir pleno? Como eu vou ter uma identidade e uma autoestima se essas coisas forem embora? Como todas essas coisas que não são Deus estão se desfazendo? Temor, ansiedade, medo e tédio são inevitáveis. As coisas que são um ídolo funcional para mim, quando elas estão indo embora ou se desgastando, é inevitável temor, ansiedade, medo, tédio. Então, lembra da resposta que Dumbledore deu ao confuso Harry, né? Por Dumbledore ter destruído a pedra filosofal, né? Que eu disse que era no primeiro livro, ou filme, né? Nem todos leram os livros e viram o filme, né? A pedra que tinha habilidade para dar vida eterna e riquezas intermináveis. E quem a possuísse, Dumbledore respondeu com aquele humor assim delicioso que ele tem, né? Você sabe, a pedra, Harry, não era realmente uma coisa tão maravilhosa. Ter tanto dinheiro e toda a vida como você poderia querer, uma vida eterna, né? Uma vida que não acabasse, não é a vida eterna como Jesus define, que é conhecer o Pai. É uma vida que ficasse aqui na Terra e você não morresse. As duas coisas que a maioria dos seres humanos escolheriam, Dumbledore diz, acima de tudo, escolheriam acima de tudo. O problema é que os humanos têm essa habilidade de escolher exatamente aquelas coisas que são piores para eles. Então olhemos como a realidade nos mostra que mesmo se o homem tivesse a plenitude de tudo que é bom na criação, ou seja, tudo que está naquela lista de se, apenas se, que as pessoas têm, sem as quais elas vão ficar deprimidas, ansiosas, etc. Então, a plenitude, se o homem tivesse a plenitude de tudo que é bom na criação, ou seja, prazer, saúde, a tragédia não desapegaria da sua existência. Pare agora e use o melhor da tua imaginação e olhe para o homem no paraíso. Não só o homem, mas todas as criaturas estavam na melhor condição possível, imaginável. Sem dor, sem sofrimento, sem envelhecimento. Só havia beleza. Não sujeitos à vaidade, à morte, como são agora. Ainda assim, a natureza ainda tem tantas belezas, né? Mas imagine esse mundo encantado, que nada da decadência que nós vemos tocou. Tudo que Deus fez era muito bom. Não havia problema nenhum no que ele fez. Era perfeito no Éden. E Adão tinha tudo o que Deus fez. E tudo aquilo não era a sua felicidade. Se a perfeição do paraíso, se as criaturas num esplendor que só podemos imaginar agora, não foram a felicidade do homem, imagine toda a criação caída que nos cerca e sujeita à vaidade. Como esperar disso o que nem o Éden, antes do pecado, podia dar? Mesmo no Éden, se a paz, alegria e felicidade estivessem nessas coisas, tudo ruiria. Então, quão fútil é a busca de satisfação e felicidade agora nesse mundo? Se mesmo no Éden, se a felicidade fosse colocada nas coisas, tudo ruiria. Então, colocar e buscar a felicidade no prazer da criatura ou das coisas, natureza, pessoas, é um pecado muito pior do que o de Adão. Fazer isso hoje é muito pior do que o que Adão fez. Porque nós temos uma criação toda maculada pelo pecado, cheia de morte e decadência. Então, colocar em qualquer coisa que não é Deus o lugar da minha identidade, da minha autoestima, da minha paz, né? E fazer disso a minha fé funcional é um pecado maior do que o de Adão, porque nos dias de Adão, no Éden, as criaturas eram perfeitas.
A criação estava intocada por qualquer coisa ruim. Elas eram puras, infinitamente mais atraentes e sedutoras do que são agora, debaixo da maldição divina. O Éden não podia ser a felicidade de Adão. Era apenas um símbolo do amor de Deus. Se você tivesse tudo centrado em você, todo o gado sobre todas as montanhas do mundo hoje, todos os sacos de ouro que possam existir e todo o dinheiro que possa existir em todos os bancos e toda a beleza e honra do mundo, eu diria para você o mesmo que um homem sábio me disse: homens não sabem amar pela prosperidade como sabem odiar pela adversidade. Na verdade, o mundo grande, bom como é ou era, não é, perfeito lá no Éden, e mesmo agora, não é bom o suficiente para um amor dominador. Deus enviou o seu Filho e nada mais do que ele e o que está nele pode ser o objeto de um amor dominador, um amor completo e satisfatório em nosso coração. Então, nós concluímos então que a felicidade é de uma natureza mais elevada do que a criação e seu objeto não pode ser nada menos do que o próprio Deus, e que o homem é um tolo em procurar em outro lugar. Se o homem, em geral, é totalmente tolo e indesculpável, imagine as pessoas que estão nas igrejas, ouvindo, ou aquelas que estão pregando algo diferente disso. Mas o pecado subverteu toda a mente natural e fez de todos os homens tolos completos. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações fúteis se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, Deus os entregou às concupiscências de seus próprios corações, à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, porque eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Romanos 1, a partir do 21, acho que até o 25. Paulo diz: você só venceu os ídolos se, ao olhar o espelho de Ogesed, que mostra os desejos mais profundos do coração, você vê Cristo como tudo. O que vai estar no espelho que revela todos os desejos profundos do coração. E o resto como lixo, como esterco para dar essas coisas. Então, Cristo, como toda a fonte funcional, psicológica, emocional, motivacional de identidade, autoestima. Cristo é tudo. Colossenses 3,11. Em Cristo você tem graça para cada pecado. Em Cristo você tem direção para cada curva. Em Cristo você tem luz para cada canto. Em Cristo você tem uma âncora para cada tempestade. Então você já tem tudo o que precisa em Cristo. E quem pode tirar Cristo de você? É por isso que é o fim da vida ansiosa. Doenças não podem infectar a sua salvação. Dificuldades materiais não podem empobrecer seus corações. Uma enchente, como tivemos no sul agora há pouco tempo, pode levar-lhe à casa terrena, mas não toca seu lar celestial. Não terás outros deuses diante de mim, Êxodo 20, verso 3. E não cobiçarás, Êxodo 20, 17. São ordens quase equivalentes. Cobiçar é desejar qualquer outra coisa além de Deus, de forma tal que revele a perda do teu contentamento e satisfação em Deus por não ter aquilo. Tudo que você deseja que tira a sua alegria em Deus por não ter aquilo é cobiça. É a definição de cobiça. Pode ser um relacionamento, pode ser aparência,
pode ser um status, tudo que você deseja, que ao não ter, tira a sua paz, alegria em Deus, então você está cobiçando aquilo. O Evangelho é a revelação de Jesus Cristo como a manifestação de Deus, Salvador do seu povo, e a porção toda suficiente de todos os que creem no seu nome. Ele possui em si mesmo toda a excelência concebível e ele comunica a seu povo todos os seus bens reais. Ele é manifestado aos nossos olhos em uma variedade de personagens e ele é pressionado sob nossa atenção por uma variedade de figuras para poder mostrar tudo que ele é. Na verdade, o Espírito Santo, glorificando Jesus, faz tudo em sua obra para iluminar o entendimento, impressionar a memória e alimentar o discernimento com vista apenas a manifestar ideias de sua excelência, né? Da excelência de Cristo, da glória de Cristo. Eu estou sentindo uma dor no cotovelo aqui da mão esquerda, né? É uma tendinite, é só pegar o copo, é difícil, né? Levantar, trazer o copo à boca. Então assim, que ter Cristo diante de nós, em quase todo objeto que se apresenta à nossa vista, nós podemos ter nossas meditações preenchidas com Ele, a nossa fé exercida sobre Ele. E sendo propenso a esquecê-lo, o Espírito usa quase todos os objetos para nos lembrar dele. Em todos os lugares e em todas as coisas, nós somos instruídos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que a Bíblia diz. E somos lembrados de suas excelências e, eu diria, adequação, né, para os nossos corações, para os pobres pecadores. Nós não podemos dar nem mesmo, eu diria, um pequeno passeio nas páginas da Bíblia sem ver um grande número de coisas que conspiram para nos lembrar dele, de quem Moisés escreveu na lei e os profetas escreveram. E se nossas mentes fossem espirituais, e eu espero que sejam, nós estaremos constantemente derivando instrução e edificação de sua natureza e pessoa em tudo que a gente visse, andando pela rua, olhando os animais, olhando para todas as coisas. A Bíblia, procurando outra coisa como um livro para a solução de problemas, regras de autoajuda, não é usar a Bíblia como ela é de verdade, né? E muitas vezes, como a Bíblia é usada, como ela é pregada, ela é buscada, não é? Num culto, através de pregações em casa, através de meditação. As pessoas estão buscando ela como um livro de solução de problemas, regras de autoajuda, estratégias para a vida sentimental, para a vida profissional. E isso é ter perdido todo o ponto da Bíblia, tudo, né? Está um pouquinho longe. Então, o que é proposto para nós é que você, por exemplo, agora a gente aqui, né, nesse instante final desse bate-papo, dessa meditação, eu me proponho a um breve passeio para contemplar Cristo. Por exemplo, a Bíblia diz que ele é a semente prometida de Adão, que iria esmagar a cabeça da serpente de Satanás, né, em Gênesis 3, verso 15. A Bíblia diz que ele é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis 12. Ele é o filho de Judá, que reina eternamente como rei, cujas vestes são lavadas no sangue das uvas e sua mão está sobre o pescoço de seus inimigos. Gênesis 49. Ele é o Cordeiro Pascal que foi morto para proteger o povo de Deus do anjo da morte. Êxodo 12. Ele é o maior filho de Israel que saiu do Egito. E ele é o grande redentor que traz seu povo de uma escravidão, de uma servidão que é muito pior do que qualquer coisa que os israelitas experimentaram lá. Êxodo 12 até 14. Ele é o verdadeiro pão do céu que realmente alimenta e sustenta o seu povo. Êxodo 16.
Ele é a rocha da qual fluxos de água fluem para sempre, sem fim. Êxodo 17. Ele é o cumprimento da lei, tendo perfeitamente obedecido não só os 10 mandamentos, mas todos os 613 a partir do dia do seu nascimento. Êxodo 20. Ele é aquele por meio do qual estamos em nosso duradouro descanso sabático. E não apenas por um dia em cada 7, mas para todos os dias a partir de agora e por toda a eternidade. Êxodo 23, a partir do 10. Jesus, ele é o nosso grande sumo sacerdote que oferece o seu próprio corpo e sangue como uma expiação pelos pecados do seu povo. Êxodo 28 e 29. Ele é o esplendor de Deus, a representação, a exata imagem do seu ser. Ele é a própria presença e glória de Deus entre o seu povo. Ainda mais que a arca ou a coluna de fogo e a nuvem, né, que só apontavam para ele, por exemplo, em Êxodo 40, a partir do verso 34. Jesus, ele é de uma vez por todas, o sacrifício que Deus tem oferecido no altar no dia da expiação. Todos os outros sacrifícios só apontavam para ele, para o Calvário. E ao mesmo tempo, ele também é o bode expiatório que era enviado para longe da presença de Deus, era banido para sempre no deserto por causa do pecado que ele carregava. Levíticos 16. Jesus é como a serpente de bronze que foi levantada, e quando as pessoas olhavam ou olham para ele, não é, encontram o perdão e a cura. Números 21. Ele é a estrela que sairá de Jacó e o cetro que sai de Israel. Números 24, 17. Ele é uma cidade de refúgio para os pecadores culpados, para fugirem para dentro de suas portas e encontrarem refúgio, segurança, o fim do medo, da ansiedade, da vida caracterizada por essas coisas. Números 34. Ele nos dá todas as bênçãos por sua obediência aos mandamentos perfeitamente, não é? Toda a obediência perfeita a todos os mandamentos de Deus, e ele pagou o preço pela maldição que nós merecíamos por todas as nossas desobediências. Deuteronômio 28. Jesus, ele conduz o seu povo redimido para a terra prometida, onde eles vão morar com ele para sempre. Josué 3. Ele é o nosso guerreiro, conquistador vitorioso sobre os poderes do pecado e da morte. Josué 5. Ele é o juiz justo e salvador que nunca deixa de defender e proteger o seu povo quando eles são capturados pela beleza dele, já que foram dados a ele pelo Pai na eternidade e então voltam para ele. Juízes 2. Jesus é o filho de Davi, cujo reino foi estabelecido para sempre. 2 Samuel 7. Jesus é o templo de Deus, que, embora destruído, ressuscitou em 3 dias. 1 Reis 8 e 2 Crônicas 3. Ele é o nosso profeta-chefe e mestre, professor, que restaura o verdadeiro conhecimento de Deus, nos chamando para longe dos nossos ídolos, para voltar ao único Deus verdadeiro, não é? Como 1 Reis 18. Ele está levando um remanescente da Babilônia de volta para a Terra Santa, como Esdras 7. Ele é a esperança de Jó e a nossa, pois sabemos que nosso Redentor vive e no último dia ele se levantará sobre a terra. Jó 19, acho que 25. Ele é o Filho eternamente gerado do Senhor, o Altíssimo, a quem os reis temem sua ira e quem abençoa aqueles que nele confiam. Salmo 2, por exemplo. Ele foi por um tempo abandonado por Deus na cruz para que aqueles que se encontram nele nunca possam ser rejeitados e abandonados. Salmo 22. E no entanto, seu corpo não viu corrupção, porque
Como Davi cantou, Deus não iria abandoná-lo na sepultura, mas ressuscitou fisicamente com um corpo incorruptível. Salmo 16. Ele é o pastor das ovelhas que restaura a alma do seu rebanho e nos conduz pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmo 23. Ele nos limpa com um limpador muito mais forte do que qualquer ramo de sopo poderia fazer. Ele nos lava e limpa em seu próprio sangue, para que possamos ser mais brancos do que a neve, mais alvos do que a neve. Salmo 51. E ao seu comando os anjos o assistem para que seu pé sequer toque em uma pedra, mas ele não tomou esse auxílio, mas saudou, né, deu as boas-vindas ao cálice que o Senhor tinha para ele, né, para ele beber. Salmo 91. Ele é o maior filho de Davi, que vai sentar-se à destra do Senhor até que todos os seus inimigos sejam colocados sob os seus pés. E é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110. Ele é o verbo de Deus encarnado e a única lâmpada para nosso caminho. Salmo 119. Ele é a própria sabedoria de Deus manifestado na carne. Provérbios. Ele é o único objetivo na vida que importa, sem a qual a vida é fútil e vazia, apenas vaidade das vaidades. Eclesiastes. Jesus é a rosa de Saron, é o lírio dos vales, e ele é o marido que leva a sua amada para a mesa de banquete ou do banquete, e que a satisfaz completamente com seu amor. Cantares de Salomão, né? Capítulo 2, por exemplo. Ele é o sinal para Cais, o chamado Emanuel, e nascido de uma virgem. Isaías 7. Ele é a grande luz que brilha para um povo que andava em trevas, saindo da Galiléia para as nações. Ele é a criança nascida, que é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e o seu reino, né, ele vai criar e mantê-lo com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Isaías 9. Ele é o ramo vindo do tronco de Jessé, e justiça será o cinto dos seus lombos. Durante o seu reinado, o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabritinho, e o bezerro, o leão e o novilho gordo viverão juntos. E uma criança, um menino, uma menina, pequenos, né, os guiará. Isaías 11. Em sua vinda e glória, né, será mostrada perfeitamente toda a carne, então estará junta. Isaías 40. Ele é o servo do Senhor, no qual sua alma se deleita e com quem ele está muito satisfeito. Isaías 42. Ele é o único Salvador de Israel e além dele não há outro. Isaías 43. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. Ele foi oprimido e ele foi afligido, mas não abriu a sua boca. E como um cordeiro ele foi levado mudo ao matadouro. E como uma ovelha diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ele é aquele que suportou nossas dores e as nossas maldições. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. Estava sobre ele o castigo que nos traz a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53. Ele é ungido pelo Senhor para pregar as boas novas aos pobres e curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos e abrir as prisões para aqueles que estão presos. Ele proclama o ano da graça do Senhor, ou o ano aceitável do Senhor, né? Que é o ano da graça. A gente vive no ano da graça de 2024. É isso que é a data que a gente quer dizer, né? 2024 depois de Cristo só não, é o ano da graça de 2024 e o dia da vingança do nosso Deus, e ele conforta todos os que choram. Isaías 61.
Ele cria os novos céus e a nova terra, e ele vai morar com o seu povo para sempre. Isaías 65. Jesus, ele é o bálsamo de Gileade que cura a alma ferida pelo pecado. Ele é o grande médico que restaura a saúde do seu povo. Jeremias 8. Ele é o ramo justo de Davi, que vai lidar sabiamente e executará juízo e justiça na terra. Jeremias 23. Ele bebe o cálice do vinho da ira de Deus, para que seu povo seja poupado. Jeremias 25. Ele inaugura a nova aliança em seu sangue, uma aliança escrita no coração do seu povo, levando a obediência prazerosa e amor à verdade, marcados no coração pelo perdão de nossos pecados. Jeremias 31. Ele é a própria manifestação da incessante misericórdia de Deus. Suas misericórdias nunca chegarão ao fim para os que nele estão, pois elas são novas a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Lamentações 3. Ele traz vida a ossos secos pelo seu espírito, que faz com que a respiração chegue onde a morte reinava, num vale de ossos. Ezequiel 37. Ele é o Filho do homem, a quem o ancião de dias dá todo o domínio e glória e o reino. Seu domínio é um domínio eterno. Daniel 7. Ele é o marido misericordioso que leva de volta a sua esposa infiel e nos permite mais uma vez chamá-lo de meu marido, em vez de continuar dizendo meu Baal. Oséias 1-3, não é? Ele traz o dia do Senhor, o que será um dia de grande terror e julgamento para todos os que não o conhecem. Mas todo aquele que invocar seu nome, o nome do Senhor, será salvo. Joel 2. Ele é o governante de Belém Efrata, cuja origem é dos tempos antigos, desde os tempos eternos. Miqueias 5. Ele chegou como rei em Jerusalém, justo e vitorioso, mas ele era humilde e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Zacarias 9. Ele é o fogo do fundidor e sabão do lavandeiro, refinando-nos como ouro e prata. Malaquias 3. Ele é o sol da justiça que subirá com a cura em suas asas. E como resultado do que ele fez, nós, como bezerros, vamos sair pulando de alegria. Pulando. Malaquias 4. Jesus Cristo é o único remédio para a diferença infinita entre o nosso santo Deus e a humanidade pecadora. Ele é a única ponte de um lado para o outro, atravessando um abismo de juízo eterno. Ele é a única esperança para cada alma abatida. Ele é o único conforto para a nossa tristeza. Ele é a nossa única cura para os nossos corações doentes, ansiosos e deprimidos. Ele é a nossa única verdadeira alegria em um mundo cheio de prazeres fugazes. Ele é a razão da nossa existência e nós existimos para dar-lhe louvor e glória. E nosso coração está inquieto enquanto não encontramos o prazer nele. Portanto, definir o seu coração e a sua mente e a sua alma e a sua força sobre ele e lhe dar culto perpétuo é a única coisa para o que a vida foi criada. E a vida não encontra estabilidade, paz, gozo, alegria fora disso. É somente ele que você devia ver ao olhar o espelho de Ojezede. E será, se você puder dizer hoje, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses 3,11. Se ele é tudo e o espelho de Ojezede só mostra os desejos mais profundos do coração, só Cristo deve ser refletido no teu espelho de Ojezede.
Se todo o teu desejo do coração é refletido no espelho, tudo que te daria tranquilidade, paz, alegria, identidade, autoestima, se o espelho mostra isso e você olhar para o espelho e só ver Cristo, então você chegou no lugar onde realmente a paz, a alegria indizível e a vida reinam. Se isso for verdade, você terá paz e alegria mesmo no dia mais escuro da tua vida. E é a isso que o Evangelho nos leva. E todas as desculpas, quando o que nós temos é o oposto disso, são apenas isso mesmo. Desculpas, racionalizações. Encontrar uma resposta no humanismo secular para a tua falta de paz, teus medos e ansiedades, e desespero às vezes, e escuridão, não vão resolver. Cristo. Paulo disse, todas as outras coisas, todos os ídolos funcionais, tudo que era o melhor, mais digno na minha vida, eu considero esterco perto de Cristo. Nada mais pode me dar autoestima, paz, alegria. Nada mais pode fazer eu vencer ansiedade, medos e um coração deprimido. Nada mais. Todas as outras coisas são fugazes. E quando eu as tenho, eu posso me sentir um pouco melhor, mas elas estão passando. E com isso só aumenta o medo, só aumenta a ansiedade, porque o Deus funcional da minha vida está se esvaindo, está indo embora ou está morrendo. Não é? E Deus queira que ao olhar hoje no espelho de Ogezede, eu, você, vejamos Cristo. Então a gente possa falar com Paulo em Colossenses 3, verdadeiramente, Cristo é tudo, em todos. Cristo é tudo para mim. Amém, queridos. Amém. Sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim.
aparece e reina, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.